Quer redecorar a sala, o banheiro, a cozinha ou a varanda? Visite uma de nossas lojas ou acesse telhanorte.com.br. Usando o cupom AMARMATERNIDADE você ganha 10% de desconto nas compras online. As famílias precisam aprender novas formas de conexão entre pais e filhos. O que vivemos no passado não é mais viável. No Amar de hoje, vamos conversar com a Cláudia Alaminos, especialista em educação parental. Ela é formada em fonoaudiologia, psicopedagogia e é mestre em psicologia e educação pela USP e mãe do Pedro, de 22 anos. A Cláudia auxilia mães e pais de adolescentes, os orientando e ajudando a passar essa fase para melhorar a convivência entre eles e seus filhos. Hoje ela vai compartilhar algumas dicas nesse interessante bate-papo que certamente vai ajudar você aí de casa que está passando por esse momento com seus filhos. Cláudia! Vou começar a entrevista já te convidando para vir morar na minha casa. Então acho que a gente vai ter um bate-papo muito rico e interessante. Então queria te agradecer primeiro por ter vindo. Sei que a sua agenda é maluca. Então obrigada em primeiro lugar. Eu que agradeço o convite. É um prazer, uma honra. O que é, se você puder fazer um breve resumo, o que é e como funciona a educação parental focada para os pais de adolescentes? Se a gente for pensar nas gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, havia muita certeza de como se criar uma criança, educar um ser humano. Eles sabiam, embora as relações fossem sempre pautadas na obediência, eles tinham certeza se estavam errando ou acertando, por conta da facilidade aí de encontrar uma linha. E aí o mundo mudou, né? Vieram várias pesquisas científicas, veio a tecnologia, e da certeza que os pais tinham antes, houve uma abertura de um leque de inúmeras possibilidades. E aí essas possibilidades levaram os pais a querer saber das fases de desenvolvimento dos filhos. A educação parental, ela vem como uma maneira de aconselhar esses pais e prover orientações sobre as dúvidas que eles podem ter ao educar seus filhos. Ela não é uma terapia, né? Não se compara, não pretende ser uma terapia, ela é um aconselhamento mesmo, um trabalho bem direto. Não tem um prazo definido. Alguns pais chegam com questões muito pontuais, em uma sessão as coisas se resolvem, e outros pais precisam de meses de acompanhamento. Quais as dúvidas paternas e maternas mais recorrentes que você recebe no teu consultório? A adolescência, ela tem um pontapé inicial na puberdade. As primeiras mudanças físicas e hormonais, elas determinam o início da adolescência. Por isso que não há uma idade específica. O final da adolescência não é biológico. Ele é muito mais psicossocial. E o que se preconiza? O adolescente se torna adulto quando ele é independente emocional e financeiramente dos pais. Mas as mais recorrentes, quais seriam? Exatamente. E relacionadas às mudanças esperadas para a adolescência. Por isso, muitas vezes, eu tenho que desmistificar e explicar a fase do desenvolvimento para que os pais falem assim, não tem nada de anormal acontecendo com meu filho ou minha filha. Então, assim, os pais acham que não são mais amados, que não são mais importantes, porque os filhos estão mais quietos, estão mais no quarto, dão prioridade para os amigos. Há uma grande queixa de que ele não me atende mais, ela não me obedece mais. Mas, para o final, o que surge normalmente são questões mais profundas, um desdobramento daquilo que aconteceu no início da adolescência, mas que não foi trabalhado, não foi tratado. E aí a gente pode ter problemas mais sérios. Então chegam questões de abuso de tela, de uso e dependência de outras substâncias, chegam questões de orientação sexual, de sexualidade em si. E que a pandemia acelerou tudo. Sim, pintou com cores muito mais fortes. Você costuma dizer nas suas redes, nos seus papos aí, que as famílias precisam aprender novas formas de se comunicarem em casa. Então, na tua opinião, qual é a melhor forma de puxar uma conversa e aproximar eles da gente? Em primeiro lugar, eu acho que os pais têm que ser menos educativos. Os pais têm uma ânsia de educar. Então, há muitos conselhos, muitas direções. Os pais têm muito a dizer para os filhos, e eu concordo que tem, eu sou mãe também. O que eu vejo é que os pais dão pouca abertura para ouvir.
E o ouvir é suportar os monossílabos do adolescente, inclusive. O adolescente, o cérebro do adolescente é muito diferente do nosso. Isso é descoberta em termos de ciência recentíssima, de aproximadamente 10 anos. Porque eles querem ter atitude de adulto, só que eles não têm o lobo frontal. Não tem o lobo frontal. Com que idade vem o lobo frontal? Você quer saber mesmo? Quero. Por volta dos 24 anos ele termina o desenvolvimento. Primeiro escute para depois falar. E isso melhora muito a comunicação. Então, em vez de a gente fazer perguntas xereta, sua filha chega numa festa, e aí? Ou então sua filha tá com o celular, quem mandou essa mensagem? Né? Esse tipo de pergunta que é meio fofoqueira, né, xeretinha, irrita muito eles, porque eles querem privacidade. Eles mentem se a gente começa assim. Então, o ideal é começar se interessando pelos interesses deles. Fundamental e o primeiro passo para implementar uma comunicação saudável na família que tem adolescente. Vamos tocar num tema sensível aqui. Se é que existe um manual ou certo e errado, como e quando abordar os seguintes temas: drogas, sexo e bebida alcoólica. Existem recomendações, coisas que dão certo, cada um sabe seus limites, eu acho que isso tem que ser respeitado. E dos pais eu tô falando, né? Cada um sabe o limite que tem para conversar sobre isso com os filhos. O ideal é que a sexualidade, não o sexo em si, a relação sexual, mas a sexualidade, ela seja abordada antes de virar uma curiosidade. Nunca deve ser pessoal e direto. Não chega direto? Direto. Ah, direto. Sabe que a gente tem, sabe que você, quando o seu namorado, isso falando das várias fases da... Não, a queima-roupa eles se fecham, porque eles não querem saber. Então o ideal é a gente, para você saber aonde é que ela, até onde vai, né, em que página ela tá nessas informações, o ideal é começar comentando filmes, comentando séries, notícias, quantas notícias tem, uma atriz determinada engravidou, uma mulher foi estuprada não sei onde, com um celular na mão, e essa molecada, do jeito que tá, sabendo tudo, ela sabe mais que você, se Peraí que eu vou falecer, vou lá pros aparelhos respiratórios e já volto. O que eu costumo dizer sobre sexualidade, sobre dizer para uma criança, ninguém pode tocar no seu corpo se eu não estiver presente, né? Porque isso previne abuso. Você não é obrigada a abraçar e beijar ou sentar no colo de qualquer pessoa. Isso tem a ver com a sexualidade. Agora, sobre a relação sexual em si, a gente precisa sentir. E os pais conhecem os filhos melhor do que ninguém. Eles precisam sentir quando começa a aguçar a curiosidade, quando acontece uma cena qualquer num filme ou numa série, que ou eles ficam assim... Eu tiro. Até hoje eu já dei pausa. Então, não pode ser nada explícito, nada violento. Você não vai mostrar uma cena de violência. Mas um sexo velado é importante, porque aí você pode desenvolver um assunto. Se você não tem coragem de abordar, como é que você vai reagir à pergunta? Da mesma forma que ela me perguntou por que ela não tinha pai. Eu trabalhei isso na minha terapia e fui conversando com ela. Ótimo. Para pais que realmente não conseguem, procure um profissional. Procure alguém que vá conversar e orientar direito, porque se não houver um profissional ou uma figura adulta de confiança, eles vão aprender na internet e vão aprender com os amigos. Não quero. E eles têm consumido pornografia muito cedo. E assim, o efeito disso pode ser devastador. Eu sei de meninos que têm... garotos, 16, 17, 18 anos, que estão com problema de ereção porque acham que tem que ter aquele desempenho que eles viram na pornografia. Sobre drogas e álcool, eu acho que a minha postura é orientar para ser um pouco mais velho. Mas não muito mais velho. A partir do momento que uma criança consegue entender uma notícia, ouvir uma notícia e perceber o que está sendo falado e até ficar curiosa a respeito daquilo, não necessariamente, mas se há essa possibilidade, eu já acho que é o momento de incluir esse tipo de orientação. É importantíssimo que a gente seja o mais honesto possível. É importantíssimo que a gente não fique falando só que é horrível. Porque é destruidor, né? A gente sabe que mas o amigo vai chegar e vai falar assim, putz, dá um barato legal, a sensação é muito agradável e ele não tá mentindo. Mas a droga e o álcool entraria nesse mesmo escopo de tempo do sexo? Por exemplo, eu abordaria ou eu
Você falou que não é para ir na carne, então seria o mesmo fio da meada, porém daqui a um tempo. O álcool e as drogas, pelo potencial destruidor, a gente pode ser mais direto. Você não precisa falar, não vai beber, hein? Aquele tal da educação conselheira que eu chamo, né? Mas assim, eles precisam saber do quão nocivas são essas substâncias. O cérebro do adolescente não está preparado para receber essas substâncias. É muito pior o efeito para eles. Se eles ficam dependentes, abandonar a dependência é muito mais difícil para eles, por questões de fisiologia cerebral. Então, assim, a gente tem que lutar com unhas e dentes para que os nossos jovens não cheguem perto disso. Então, essa é a questão. A informação, ela tem que ser correta, tem que ser honesta, e a gente tem que mostrar a verdade crua disso, né? Como é que fica uma pessoa dependente? Não seria agora, vamos falar em uma média, 13, 14 anos? Quando eles começam a ir à festa sozinhos... Como que a gente faz para ser ouvida mesmo, e entrar no psique deles e compreendida nessa fase que eles acham que eles têm razão em tudo e sabem tudo? Antes de falar como ser ouvida e compreendida, a gente precisa diferenciar, porque muitos pais falam, meu filho não me ouve, porque o filho não obedece. Nas relações interpessoais, o nosso mundo não tem mais obediência. A mulher não obedece mais o marido, o funcionário não obedece mais o chefe, as relações são colaborativas. O que é obedecido hoje? A gente obedece leis, que estão acima de todo mundo, e quem tem alguma religiosidade obedece a Deus. Ponto. Então, essa é a referência de obediência que eles têm. Então, quando os pais querem falar e ser prontamente obedecidos, é melhor eles perderem a esperança. Essa geração não obedece, essa geração coopera. Existe uma frase que é muito cara para quem trabalha com educação parental, que é conexão antes da correção. O jovem ouvir o que eu estou dizendo, ele precisa antes estar conectado comigo. E essa conexão começa, e eu acabo repetindo aí a minha resposta de antes, começa na nossa escuta, no nosso interesse pelos interesses deles. Quais as batalhas que eu devo comprar? São aquelas que podem pôr em risco a saúde ou a segurança do seu filho. Se pode colocar em risco, a batalha é sua, está na tua mão. Ou aquelas que ferem os inegociáveis, que nada mais são do que os valores da nossa família. Para você, honestidade é inegociável. Se você, um exemplo estapafúrdio, a sua filha foi na casa de alguém e trouxe alguma coisa dessa casa. Acontece. Né? Então, já vi jovens fazendo isso. Então, honestidade é um valor, é inadmissível que você aceite isso e varra para debaixo do tapete. Isso é importante. E os valores são diferentes em cada família. O que é inegociável para você não é para mim, não é para ninguém. Né? Não são os mesmos para as outras pessoas. Existem outras que são menos importantes. Essa questão da higiene pessoal. Vai morrer se dormir um dia sem tomar banho? Não morre. Mas, se ficar uma semana sem tomar banho, não é uma pode ficar semana, doente. É a procrastinação. Vai agora. Demora, tem que pedir 30 vezes, escovar o dente, dormir. Aí já é outra questão. Aí é a questão de organização do tempo, que a gente pode ajudar também. O jovem, ele vive o hoje, o agora. É muito difícil para ele pensar no futuro. Esse olhar ao futuro, ou então pensar nas consequências de um ato antecipadamente. Por exemplo, se eu for numa festa e beber, eu posso passar mal. Poxa, mas estão todos meus amigos bebendo, então eu vou beber também, entendeu? Os adolescentes, eles têm uma fase que eu brinco chamando que é a fase do porquinho, né? As mudanças físicas que se sofrem na adolescência, elas são tão avassaladoras, elas são tão importantes e tão incontroláveis, ninguém escolhe, né, o dia que vai menstruar, o dia que vai aparecer o peito ou o dia que vai aparecer o bigode. Às vezes, o lidar com o corpo é algo difícil para o adolescente. Ficar no quarto escuro, no eletrônico. Esse é um processo que acontece na adolescência, que tem um nome, chama individuação. É tornar-se um indivíduo. A criança é quase que um apêndice dos pais. Eles andam junto, eles vestem o que a gente escolhe, eles comem a comida que a gente põe no prato. O adolescente, ele precisa descobrir quem é, que indivíduo sou eu, separado dos meus pais. Só que na idade que está sua filha e esse pessoalzinho do início da adolescência, eles não têm repertório para saber quem são. Não, eles não têm repertório. Eles precisam se afastar. Mas eu descobri que
uma faz o que a turma toda faz. Exatamente. A turma toda tá usando moletom, ela vai, a turma toda vai jantar no japonês, ela quer jantar no japonês. Então agora começa essa coisa... De copiar para pertencer à turma, exatamente. E aí é isso que eu falo, que muitos pais falam, ele não me ama mais. É lógico que ama, ele só precisa de um tempo. Ele precisa descobrir quem é. A hora que ele descobrir quem é, ele vai concordar com você em algumas coisas, vai discordar de outras e muito obrigado. É assim que adultos são. E eles estão fazendo estágio para a vida adulta. Cláudia, eu vou depois pegar um detalhe aqui na câmera, dos seus posts do Instagram, que são todos muito interessantes, o Instagram da Cláudia, Cláudia Laminos, teve um que me marcou. Pense no seu adolescente. Qual botão você apertaria? Só vale um botão. Então tem o laranja, que é deixar de ser respondão, o verde, ser mais estudioso, o azul, ser comedido com o uso das telas, rosa, melhorar a higiene e a aparência, marrom, parar de mentir e o roxo, parar de reclamar. Eu não consigo apertar um, queria apertar todos. Essa é a questão. Eu coloquei esses 6 botões, não foi aleatoriamente. Essas são queixas muito frequentes que aparecem nos meus atendimentos. Inclusive a questão da higiene e aparência. Acho que a tela é uma coisa, desculpa, vou falar que pode ser polêmica, é irreversível. Ah, é? Os nossos filhos, como nascidos nessa era digital, eles encaram a digitalidade muito diferente, né? De uma maneira muito diferente da nossa. E aí o que acontece? Qual é o nosso parâmetro? O nosso parâmetro não é assim, eu brincava na rua e era feliz, meu filho está perdendo isso. A gente precisa ver o que é substituído. O que substituiu a brincadeira na rua e que pode ser legal e saudável? O contato com os amigos, né? E o que está sendo realmente um prejuízo. Quando a vida real ela é totalmente abandonada pelo uso das telas, aí a gente tem um prejuízo. Cláudia, se você pudesse deixar aí 3, 5, 6 bullet points, dicas para pais de adolescentes atravessando aquela fase assim difícil, o que você diria? Eu tenho um mantra que eu uso direto no meu... perfil do Instagram, desculpa, que fala assim, não é pessoal. O que o seu filho faz, eu tenho até um filtro que está escrito não é pessoal, porque o que seu filho faz, enquanto a adolescência fala, é a adolescência falando, né? E não é pessoal, não é contra você. É assim, o adolescente não está contra você, ele está a favor dele. Ele precisa seguir o curso do desenvolvimento e muitas vezes os pais são um impeditivo para isso. O segundo, né? Seu filho tem que ter certeza de ser amado. E você amar seu filho não é a mesma coisa dele se sentir amado. Então a gente precisa descobrir como é que a gente deixa essa certeza, né, no coração dele. Como é que a gente faz com que ele jamais sinta medo de contar alguma coisa que aconteceu. E eu acho que a última é busque a conexão acima de tudo. Né? O seu filho tem que olhar para você, você não tem que ser a melhor amiga da sua filha, né? Mas ela tem que olhar para você e falar, puxa, eu confio nela. Cláudia, obrigada demais. Você assim, olha, acho que eu vou te convidar para vir morar aqui. Tá bom. Obrigada demais. Eu que agradeço. Olha, cada dica maravilhosa que você dá no seu Instagram, você é muito bacana, realmente uma conhecedora mesmo do assunto. Vamos conversar mais, queria agradecer demais a sua presença aqui hoje, você enriqueceu aqui nosso programa. Esse é meu livro, Da Minha História com a Vicky, espero que você goste. Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra e um prazer. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, só estamos gravando em São Paulo. Então, se você é daqui, manda teu telefone no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!